Quantas cores é preciso para fazer um bebê reborn? Quantas cores você acha que é preciso para fazer um bebê reborn? Para fazer um bebê reborn, depende muito do que você pretende fazer. Às vezes, você pretende fazer um kit pequeno, com tendência a ser um prematuro ou um bebezinho que acabou de nascer. E às vezes, você pretende fazer de um kit maior também um recém-nascido. É possível? Claro que sim. Mas a quantidade de material que você vai usar para cada uma dessas fases é diferente. Se você vai fazer um recém-nascido prematuro, você vai usar ali mais ou menos umas 18 cores. Isso se você não souber trabalhar com as cores. Você vai comprar uma cor para cada coisa. Se você já souber trabalhar com cores, se tiver alguma noção de mistura de cores, de juntar as cores básicas e fazer delas outras tonalidades, aumentar o tom, diminuir o tom, mudar a coloração, com poucas cores você consegue fazer um bebê reborn. Tudo depende do seu entendimento de cores. Eu poderia dar uma lista de milhares de cores e dizer, olha, você precisa de todos esses. Precisa realmente de todos esses? Depende. Depende do método, depende do que você quer fazer, principalmente do que você quer fazer. Eu tenho feito bebês do prematuro ao bebê de 60, 61 centímetros, que se considera um bebê bem maior. Não é uma equivalência real, porque bebês de 58, 60 centímetros até nascem por aí. Mas e o material que eu vou gastar para fazer esses bebês? Se eu vou fazer um prematuro, eu vou precisar de muito mais cores. Como eu disse, a não ser que eu entenda que eu consigo modificar as cores e transformar as cores num tom mais escuro, num tom mais claro, que eu consiga fazer uma misturinha de cores e a cada vez que eu vou pintar, eu crio uma tonalidade diferente. Eu mesmo fiz o bebê recentemente, é um bebê com corpinho de vinil, então entenda-se que tem mais o corpinho para pintar. E eu usei exatamente essas cores. Aqui eu tenho 9 cores. Por que eu tenho 9 cores aqui? Porque eu coloquei uma a mais para o caso de eu resolver clarear ou escurecer uma sobrancelha. Então, eu tenho aqui uma cor mais escura de sobrancelha e uma cor mais clara. Se eu resolvo fazer uma cor intermediária, eu junto as duas cores. Para o restante do meu trabalho, eu usei 3 tons de vermelho. Eu usei um Lip Blush Nail, que é aquele vermelho mais abertinho. Eu usei o Quinacridone Crimson, que é aquele vermelho um pouco mais queimado, um vinho um pouquinho mais queimado. E usei o Wild Purple, que é aquele vermelho arroxeado. Então, aqui já são 5 cores, né? Que outra cor eu usei? E é opcional. Eu usei o Ultramarine. Por que eu usaria o Ultramarine? Para escurecer 2 tons de vermelho. Eu junto 2 tons de vermelho, um mais vivo, um mais fechado, e quero escurecer essa tonalidade. Eu uso mais um tom do azul. Então, aqui, se eu optei por usar o azul para escurecer as cores e optei por 2 tonalidades para fazer a sobrancelha, eu tenho aqui 5 cores. 5 cores, né? Eu tenho 2 vermelhos, eu tenho o vermelho arroxeado, eu tenho 2 de sobrancelha, um tom mais claro, um tom mais escuro, e o ultramarine, que é opcional, se eu quiser escurecer um pouquinho mais, coisa que eu posso fazer se eu souber dosar os tons de vermelho. Se eu souber dosar o Wild Purple com o Crimson e com o Lip Blush Nail, eu nem preciso do ultramarine. Eu não preciso do azul mais escuro. Eu vou aqui
trabalhando com essa coloração e escurecendo um pouquinho mais. Quero clarear, um pouquinho mais de diluente, quero escurecer, um pouquinho menos do diluente. Ou um pouquinho mais da tinta. Então, vejam que a quantidade que eu vou usar de tinta para fazer os bebês, para que eu consiga fazer um bebê do começo ao final, eu preciso de poucas cores se eu souber trabalhar com cores. E se eu seguir um método, eu preciso estar acompanhada de uma metodologia, a não ser que eu já tenha facilidade, eu já entenda de cores, eu já consiga transformar as cores em outras tonalidades. Então, eu pouco vou usar de variações de cores. Eu vou criar as minhas próprias cores. Eu mostro aqui o tanto de cores que eu usei. Vou aqui descrever cada uma e para que eu usei, tá? Para fazer um bebê do começo ao fim, sem deixar nada, nenhuma cor para colocar, sem deixar o bebê menos realista. Sim, eu coloquei poucas cores, porque eu consigo transformar as cores num tom mais claro, um tom mais escuro e fazer a mistura das cores.